Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre desejo, demanda e o capitalismo. Vamos conversar com Pedro Roberto Ivo das Neves, psicanalista, associado do Instituto de Psicanálise da Bahia, professor da UESB e analista clínico. Pedro, final do ano chegando e todos nós temos uma tendência a consumir de forma exagerada. Vamos problematizar um pouco isso? É um prazer estar aqui com você novamente, falando dessa questão desse consumismo, né, exagerado que reina na nossa vida, na nossa sociedade, e tem origem na demanda que o capitalismo faz a cada um, de que se você não consumir, você não é feliz. De onde vem isso, Pedro? Vem alguma coisa lá do outro. Vem do outro e chega a nós e nós achamos isso imperioso, não temos como negar. Se eu não fizer assim, eu não vou ser tão feliz quanto aquele outro meu vizinho, quanto aquela outra pessoa que eu conheço. E nos fomos a dispor de recursos, se esforçar e a endividar para poder sentir essa felicidade através de possuir objetos, de consumir. E o que queremos quando consumimos dessa forma? Qual é a intenção? Encher um vazio que está feito através da nossa relação com esse discurso de que nós temos uma falta e que nós devemos completar essa falta. Da onde vem isso, Pedro? Como a psicanálise explica? Freud foi nos ensinar que isso é uma herança de quando a criança encontra o pai. O que quer dizer isso? Ela está nos braços da mãe e quando encontra a função paterna, que separa os dois, causa uma falta. Ela não tem mais a mamãe. E aí, onde é que ela vai buscar preencher essa falta? Lá no campo desse terceiro, que é o campo do outro. Por isso que nós dizemos, há um grande outro, há um outro que se inaugura no psiquismo. Isso entra na estrutura, constitui a estrutura. Ou seja, nós somos constituídos, a nossa estrutura é constituída pelo que o outro nos impôs. Pai, mãe, sociedade. E é a partir desse lugar de estrutura que o discurso dos outros, todos os outros discursos, nos faz pressão, nos faz presença. Está lá fora, mas está aqui dentro. Essa é a questão, compreende? Por isso que nós respondemos a essa fala do capitalismo. Não nascemos separados, psicologicamente falando, separados do desejo da mãe. Nós nascemos como objeto do desejo dela. Mas há um momento em que, através do espelho, nós vemos lá um outro. Esse outro lá que nós reconhecemos ser alguém que não, e logo em seguida vem que aquele outro sou eu. Então veja que agora nós começamos a constituir um certo outro que é eu mesmo e eu sou outro. Então veja que esse é o primeiro outro da nossa vida. É esse outro com o qual nós identificamos, dizendo, ali sou eu. E os demais personagens da história, como surgem? Há um outro que é diferente. Há um outro que aí vai ser, quando nós nos separamos da mãe, surge o pai, surge esse terceiro nessa história. E aí sim nós sabemos que tem um outro, mas esse outro é tão diferente daquilo que somos e daquilo que é a mãe, que nós nos perguntamos quem é. E esse outro, no entanto, aí marca a gente, e nós passamos então a ter esse outro, esse grande outro misterioso, que nós sabemos fazendo parte da nossa vida. E como será a partir daí a nossa relação com esse outro? Então esse outro é tudo que é fora, mas que vem para dentro também. Então, por exemplo, o discurso que há na sociedade, aquilo que dizem que é certo, que é errado, da religião, das opiniões do capitalismo sobre o que é bom ou ruim para nós, tudo isso da escola e tudo isso, isso é o outro. É o outro, nós abrimos nossa escuta para ele, nossa atenção para ele, e ele penetra e passa a fazer parte da gente, e nós somos, então, o desejo do que o outro quer para nós. Isso é o que o capitalismo explora muito bem, e eu vou explicar mais um pouco. Que bela reflexão, hein? Nós nos tornamos o desejo do que o outro quer para nós. Mas como é que a gente percebe isso? Nós estamos com algo que nos é tocável, que é a linguagem.
Nós nascemos sem ela. Ninguém aí que está me ouvindo nasceu com a língua portuguesa, por exemplo. Mas você sofre com a língua portuguesa, você sofre com a língua materna. Sua dor, você tenta dar um nome para ela. Sua alegria, você tenta dar um nome. Seu prazer, você tenta dar um nome. Então é com a língua que nós sabemos que tem restos de linguagem, pedaços de língua em nós, da língua em nós, com os quais nós tentamos dar significação a tudo que nos acontece, dar significado para as coisas que nos acontecem. E isso está relacionado com esse outro que a gente vem falando. Não é só você racionalizar, pensar, eu não quero isso, eu não vou impedir. Não é fácil. Não é fácil. Eu não vou impedir tão facilmente assim a presença do outro em mim. Porque naquilo que eu me identifico com o desejo do outro, que eu acho que aquilo sou eu, e se não for assim, não serei eu diante de mim mesmo, aí a coisa então se complica. Ou seja, a língua é um imperativo sobre nós. É uma coisa que tem uma certa substância no nosso corpo. A língua tem substância. Freud chama isso de pulsão, que é algo que está aí. Tem energia, não é só palavras. Vamos ligar aí essa pulsão ao grande outro que a gente estava falando também. O outro está presente em nós. E às vezes nós não sabemos. Nós acreditamos que aquilo é tão nosso, que aquilo faz parte da gente, que aquilo é meu, nós dissemos assim. Eu gosto daquilo. Quando você vai perceber, será que eu gosto mesmo? Não é à toa que alguém faz uma escolha, por exemplo, de uma viagem. E daí a pouco, quando vê, na verdade, você vai verificar que foi o discurso do mercado oferecendo o que lhe tocou e que você acaba dizendo, eu não serei feliz se eu não fizer esta viagem. E a gente nem percebe. Isto é a lógica do mercado. O mercado se apropria disso, sabe que isso está em nós. Claro que em alguns momentos você se vê dividido. Eu não quero isso, mas isso tem uma força terrível dentro de mim. Então, essa divisão você compreende, porque justamente tem uma parte consciente sua que diz não, mas tem uma outra parte inconsciente que diz sim. Isso não é fácil de resolver, né? Mas existe solução? E isso se resolve no trabalho de análise, de psicanálise, que é com isso que eu trabalho, outras pessoas aqui na cidade também, com aquilo que se chama psicanálise, fazer sessões de psicanálise. E o mercado sabe que temos essa divisão, não é? O mercado coordena um discurso que diz, você consegue. Se você não conseguir, você não é bom. Se você não conseguir tal coisa, você não é um bom filho. Se você não conseguir tal coisa, você não é um bom estudante. Você não é um bom homem para aquela mulher. Você não é um bom parceiro para aquele seu companheiro ou aquela companheira sua. Compreende? Então você fica tocado por isso e se acha extremamente incompleto, em falta, se você não consegue corresponder a isso que o mercado diz para você ser. Esse ideal, que todo mundo é, menos você. Imagine, é assim que o mercado trabalha conosco. Vamos fazer esse link aí, desejo, demanda, capitalismo? Não sei se vocês perceberam, mas eu estive a falar do desejo, da demanda e da posição do discurso do capitalismo em relação a isso. Mas vamos ser mais precisos agora. Quando a mãe, nós nascemos, nós não somos desejantes. Nós somos objeto do desejo de uma mulher ser mãe. Só que num dado momento essa mulher nos deixa, felizmente. E eis que aí nós sentimos falta dela. Essa posição de falta é aí que se inaugura a nossa posição desejante. Então o desejo é filho da falta. E aí eu passo a ter essa marca de quem está dividido pela falta, quem não tem. E na falta dessa mãe, o que acontece? E onde é que eu vejo que a mãe se dirigiu? Para o campo desse outro, lá onde outras coisas existem. Por isso que o outro também ganha valor, justamente por conta disso. E eu passo a sofrer e demandar da mãe e daquilo que está no campo do outro. Eu demando objetos, demando atenção, demando amor, para não me ver em falta. E estamos sempre demandando, né? Cada vez mais e cada vez mais coisas. É com esta lógica que você vai ver que a gente sofre, a gente tem angústia, e às vezes um luto é uma perda que nós não conseguimos recompor com outro objeto.
e sofremos muito. Então, disso também se aproveita o discurso capitalista, porque sabe que nós somos desejantes e que, portanto, e às vezes exorta tanto um objeto que nos faz parecer que se nós não tivermos aquilo, nós somos fracassados, somos impotentes, não somos alguém que vale a pena. Para a psicanálise, essa seria a lógica do consumo, especialmente do consumo exagerado. Nós demandamos, no campo do outro, objetos para cobrir a falta que está no desejo. Por isso fazemos todo esse movimento de consumir, 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 achando que vamos resolver o desejo e sempre haverá um resto de falta em nós. Daí a importância da análise, para cada um se ver com sua própria falta, né, e lidar de uma outra forma com ela. Temos limites e é com esses limites que nós podemos viver bem ou mal. Que seja bem, melhor ainda, né? Feliz Natal para todos! Obrigada, Pedro.